Fala, Fenômeno Azul, tudo bem com vocês, galera? É o seguinte, estou falando um pouquinho baixo, eu estou aqui no consultório da minha filha e aproveitando para fazer um vídeo porque mais tarde eu não vou conseguir fazer. Hoje o dia está bem corrido, minha esposa está adoentada, enfim. Precisei fazer esse vídeo agora, só para trazer um pouco da minha análise do pós-jogo de ontem, tá? Inclusive eu estou vendo muitos comentários aí falando sobre um time que não teve garra, que não teve pulso, um time fraco. E eu tenho uma visão um pouco diferente que talvez, né, até, quem sabe aí, consiga complementar o que você tem de visão em relação ao jogo de ontem. Então, fica ligado até o final para a gente poder discutir sobre isso. Eu também quero ouvir a opinião de vocês, beleza? Antes de iniciar as notícias, eu queria parabenizar o nosso grande Leão Azul, nosso clube do coração, 119 anos de muita glória, de muito triunfo, do Rei da Amazônia. Parabéns, Leão Azul, parabéns ao mais querido, o maior da Amazônia. Bom, é o seguinte, galera, um jogo muito difícil e um jogo de dois tempos muito distintos. O primeiro tempo foi mais do Paysandu, o segundo tempo mais do Clube do Remo. Bom, o que acontece é o seguinte, foi um jogo muito estudado. O Paysandu entrou com uma formação com 3 volantes, pelo menos 3 volantes, sendo 2 de marcação e 1 de mais de saída, enquanto que o Remo entrou com uma formação com 2 volantes, um mais fixo de marcação, que seria de marcação, que é o caso do Daniel, e o outro que seria o Pavani, mais de passe, né, para dar aquele passe, para o passe chegar no Camilo, por exemplo, poder encontrar o atacante, ou até às vezes o Camilo faz uma dobradinha de meia ali no meio de campo do Remo, onde normalmente o Pavani fica do lado esquerdo e o Camilo do lado direito, fazendo uma dobradinha de meias ali para poder encontrar os atacantes melhores posicionados. Então, assim, um jogo onde o Paysandu dominou o meio de campo, principalmente no primeiro tempo, teve boa parte das ações em boa parte desse primeiro tempo. O Remo demorou muito para se encontrar na partida, demorou muito para entender o que o Paysandu estava fazendo, principalmente no meio de campo. O Remo, inclusive, tinha momentos ali em que estava com um buraco no meio de campo, exatamente porque o Daniel estava muito recuado, estava ali mais próximo da zaga, porque ele estava como primeiro volante, e o Pavani muito adiantado na linha do Camilo, também muito próximo do ataque. Então ficava um buraco ali no meio de campo que o Paysandu jogou ali, começou a jogar ali, e aí por isso ele ganhava as segundas bolas, né, que são os rebotes do ataque. O Paysandu tinha domínio nesse meio de campo, conseguia trocar passes, conseguia construir as jogadas, enquanto que o Remo corria muito atrás em relação a isso, né? Bom, isso aí foi levado até a parada médica, o Remo passando por muito sufoco, o Paysandu sendo muito incisivo no ataque, principalmente pelo seu lado direito, que é o lado mais forte, mas também sem uma conclusão digna, ou seja, sem uma precisão no último passe ou na conclusão das jogadas, tá? O Remo teve aí a parada médica, né, onde o Ricardo Catalá, eu até fiz um vídeo, vou postar depois esse vídeo para vocês. O Ricardo Catalá falou muito com os jogadores, gesticulou demais, e aí na volta ele já trouxe uma inversão do Echaporã com o Marco Antônio, que foi o que melhorou um pouco a questão do lado esquerdo, que estava muito sobrecarregado na marcação para o Raimar. E aí o Marco Antônio, como ele tem um apoio melhor do que o Echaporã, um apoio defensivo, aí conseguiu equilibrar um pouco as ações. Foi aí que o Remo começou a entrar um pouco mais na partida, mas também nada de muito assim, muito incisivo, nada de muito relevante. Foi uma partida muito difícil, um primeiro tempo muito complicado para o Clube do Remo, mas o Clube do Remo conseguiu segurar. Porém, o Remo estava ontem jogando com praticamente sem 4 jogadores de muito mal na partida de ontem. Quais são esses 4? Marco Antônio, Echaporã, Camilo e Pavani. Pavani talvez menos, mas Camilo, Echaporã e Marco Antônio muito mal na partida de ontem. Então isso também prejudicou as ações ofensivas do Clube do Remo, tá? Então o Remo estava numa situação muito complicada, onde ele precisava ganhar o meio de campo e automaticamente também melhorar as ações ofensivas. O Remo com muita decisão errada. O Ítalo no primeiro tempo tentou dar um chute ali totalmente errado, totalmente equivocado, mas porque também ele já estava num desespero. Ontem a gente viu um Clube do Remo que iniciou uma partida muito nervoso. Era o primeiro clássico da grande maioria, somente o Raimar tinha disputado um clássico repar.
Então foi muito, o Remo demorou muito para poder se centrar e para poder colocar a cabeça no lugar para poder enfrentar o Paysandu de uma melhor forma. Bom, foi para o segundo tempo voltou praticamente da mesma forma que o primeiro, o Paysandu melhor nas ações, porém o Ricardo Catalá começou a provocar as mexidas, começou a fazer as mexidas. E a principal mexida que transformou a partida foi a entrada do Jaderson. A entrada do Jaderson trouxe uma modificação muito grande na partida, principalmente pelo fato do Jaderson preencher um espaço que estava no meio de campo, que ainda permanecia no meio de campo, fazendo com que o Jaderson jogasse com velocidade e com explosão para cima dos volantes do Paysandu, que já estavam cansados, fazendo com que o Paysandu recuasse, fosse mais para trás. E aí esse recuo do Paysandu, juntamente com o fato dele ter colocado, o Catalá ter colocado o Paulinho Curuá para ser um brigador a mais, junto com o Renato Alves, que já tinha entrado no lugar do Daniel, fez com que também liberasse o Jaderson para o lado esquerdo, e aí o Jaderson fosse mais incisivo por lá, segurando mais o lado direito do Paysandu, que era o lado mais forte. Então, assim, essa entrada do Jaderson, primeiro no meio de campo, para empurrar as linhas de marcação do Paysandu e de ataque também do Paysandu mais para trás, e depois tomando o posicionamento na esquerda, deixando o Curuá junto com o Renato Alves sendo dois brigadores no meio de campo para fazer volume frente a frente com os volantes do Paysandu, foi o ideal, foi assim a chave mestra para o Ricardo Catalá poder mudar essa partida, esse significado da partida para o Clube do Remo. Foi nessa hora que o Clube do Remo teve as melhores oportunidades, sempre pelo lado esquerdo com o Jaderson. Inclusive foi por lá que o Remo quase chegou no seu gol, naquela cabeçada, no momento em que teve 3 escanteios, todos do lado esquerdo em sequência. Então o Remo começou a fazer uma pressão muito grande, dominando as ações do segundo tempo praticamente inteiras, tá? E aí, faltando mais ou menos uns 10, 15 minutos, os dois times apresentaram cansaço, e aí o jogo ficou mais morno ainda. Ele já estava brigado, já estava com muita falta, muito paralisado. Ele ficou morno, ficou mais devagar dos dois lados, e já apresentando aí, demonstrando uma questão física dos dois times, né? Essa questão física que depois foi comentada tanto pelo Catalá quanto pelo Hélio também no pós-jogo. E aí o clássico 771 repassa 771 acabou terminando em 0-0. Uma festa maravilhosa da torcida do Leão, um mosaico fantástico, espetacular. Vale ressaltar que o Paysandu também, a torcida do Paysandu fez uma festa muito bonita, e foi muito interessante para o futebol paraense ver duas equipes frente a frente e as duas torcidas frente a frente, cada uma com o seu mosaico, fazendo a festa, levantando, empurrando o time na medida do possível. E infelizmente os times não responderam à altura dentro de campo. Mas a festa foi linda, realmente foi muito bacana. Mas o mosaico do Leão, pelo amor de Deus, não tem nem o que falar, né? Tem gente que está fazendo comparação até agora. Ah, qual é o mosaico mais bonito, não sei o que. Mosaico do Leão, fantástico, fantástico, lindo de morrer, deixou no chinelo. Mas é isso, gente. Infelizmente não foi o placar que todo mundo queria. Não foi um jogo, assim, muito bonito de se ver. Foi um jogo muito complicado, com as duas equipes com muitas limitações, principalmente físicas, mas faz parte também. Lembrando que o Remo fez o seu terceiro jogo, era só a terceira partida apenas da temporada, e o Paysandu fazendo a quarta partida. Então é muito complicado que um na terceira partida e o outro na quarta partida já tenha um entrosamento que é desejado para a Série C, por exemplo. Enfim, é pedir muito nesse momento. Nesse momento ainda não dá para exigir isso das duas equipes. O fato é que o repasse 771 deixou a desejar dentro de campo, mas não deixou nada a desejar fora de campo entre as torcidas. É lógico que a gente teve o episódio aí do falecimento do torcedor do Clube do Remo, vítima aí de uma crueldade absurda. A gente teve também casos de brigas em outros locais fora do Mangueirão, mas enfim, são coisas que a gente não pode controlar. Mas dentro do Mangueirão, dentro do estádio, realmente a festa foi
maravilhosa e o Fenômeno Azul tá mais uma vez de parabéns. É isso, galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Peço que você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, acione o sino da notificação e deixa aquele like no vídeo que é muito importante, beleza? Vou ficando por aqui, se tivermos mais novidades até o jogo contra a Tuna, vou trazer para vocês. Então fique ligado no canal Meu Poderoso Leão, beleza? Valeu, abraço, fui!